5, 6 e 7. Deus tem uma palavra para nós. Aleluia. Ele está presente aqui neste lugar. A graça dele está ao nosso redor. Abre o teu coração para receber de Deus. Nós temos que ter um coração aberto à palavra do Senhor. Faz toda a diferença. Se você encontrar, coloque-se de pé em reverência à palavra do Senhor. Salmo 84. Aleluia. Se você não tiver Bíblia, temos Bíblias ali para doar. Só pegar ali na mesa. Olha só como diz a palavra. Salmo 84, versos 5, 6 e 7. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele um lugar de fontes, e a chuva também o cobre de bênção. Vão indo de força em força, cada um deles aparece perante Deus em Sião. Amém? Deixe sua Bíblia aberta, feche os seus olhos. Vamos falar com o Papai. Senhor Deus, dentro da sua presença nós estamos, dentro da sua graça. Fala conosco, Papai. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo aqui neste lugar. Não seja eu falando, ó Pai, mas o teu Espírito falando através da minha vida. Espírito Santo de Deus, testifica esta palavra ao coração de cada um, se nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Precisa sentar, em nome de Jesus. Esse Salmo 84, irmãos, ele é um cântico peregrinos. Quando eles iam para Jerusalém, eles iam até Jerusalém, a Sião, eles iam para adorar a Deus. E de tempos em tempos, nas festas, eles iam para Jerusalém prestar essa adoração em Deus. Eles não adoravam somente aonde eles residiam, onde eles moravam, mas tinha um momento em que o povo de Deus ia até Jerusalém, até Sião, para prestar essa adoração a Deus. Assim como nós saímos nossas casas, viemos até a casa do Senhor para prestar essa adoração a Deus. E esse salmo, ele não é um salmo de Davi, ele é um salmo dos filhos de Corá, os levitas. Eles eram responsáveis pelo louvor e o serviço no templo. E o salmo, ele fala sobre essa beleza da casa de Deus e a alegria de estar na presença de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem essa alegria no seu coração? Acho que tem, né? Porque acho que se a gente for fazer essa questão de virmos à casa do Senhor por obrigação, a gente mais falha do que vem, né? Mas quando a gente tem essa decisão, esse amor, essa alegria de estar na casa do Senhor, é diferente. Por isso que o salmista ele fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E sabe, irmãos, Deus ele pesa o espírito. Deus ele conhece o coração. E se tem uma coisa que a gente tem que ter, é essa questão do nosso coração: a alegria de estarmos na presença de Deus. Nós precisamos adquirir isso de Deus. Precisamos adquirir isso no nosso coração, estarmos na presença de Deus. Veja bem, irmãos, para os israelitas peregrinar até Jerusalém nessas festas não era simplesmente igual a nós, né? Às vezes nós saímos de casa, alguns moram perto, podem vir até a pé. Eu moro mais longe, tenho que vir de carro. Mas lá eles passavam por muitas coisas para chegarem até a casa do Senhor. Já pensou, irmão, se você tivesse que, morasse lá em Jussara, e aí não tivesse asfalto, e aí você tem que vir lá de Jussara aqui para adorar o Senhor? Ali no meio da história tem rio, tem onça, que eu sei que tem onça por ali. Acho que não faz mal não, mas tem onça. Tem porco do mato no meio do caminho. Tudo cana, na maior parte do percurso. Não tem água. Tem coati, né?
A Márcia gosta dos bichinhos diferentes, assim. Ela viu um coati, viu um bichinho diferente. Ela vinha voltando ali do almoço, ela viu uma galera de coati. Aí vem tudo na fila, assim, né? Aquele rabão bonito. Fica doido, quer levar para casa. E você imagina você enfrentar tudo isso, irmão, para chegar até a igreja? Porque lá eles enfrentavam um deserto sem água e tinham vales, irmãos, e era perigoso, era um caminho árduo, mas havia um propósito. Qual que era o propósito? Chegar à presença de Deus, chegar até a casa de Deus. E às vezes, irmãos, a gente, eu não sei se por nos acomodarmos, mas a gente acaba não pagando um preço para buscarmos a Deus, não tendo uma resiliência em buscar a Deus. Qualquer coisinha nós já queremos sair da presença de Deus. Qualquer coisinha que acontece já é uma desculpa para não estarmos na casa de Deus. E nós temos todas as mordomias para chegar até aqui. Nós temos todas as necessidades supridas para chegar aqui. Você está aqui hoje, por exemplo, você sabe que ao que você chegar em casa, você vai ter ali a sua janta. Você vai poder voltar para a sua casa após o... Naquele tempo não. Eles tinham que ficar lá em Jerusalém, não sabiam onde iam se hospedar direito, não sabiam o que iam comer direito. Mas eles tinham essa questão, esse sacrifício no coração deles, que mesmo que dificultoso, eles estariam buscando ao Senhor na presença do Senhor. E nós não podemos perder isso, irmãos, na nossa vida. Mesmo diante de tudo aquilo que nós venhamos a passar, nós temos que estar na presença de Deus. Quando fala ali o vale de Baca, significa um vale de lágrimas. Era um lugar de aridez, dor, dificuldade. Mas ali o salmista ele declara algo sobrenatural, que os que confiam no Senhor transformam o vale em fonte. Aleluia. E aqui está a chave. O crente ele não é definido pelo vale que ele atravessa, mas pelo Deus que o sustenta no caminho. Olha aí para o seu irmão, olha para ele que está do teu lado, à tua esquerda, à tua direita. Tem uma história esse irmão. Mas o que define ele não é o vale que ele passa, mas sim o Deus que o sustenta. É Deus que te sustenta. Quando nós vemos a transliteração na exegese do texto, tem duas palavras que me chamam a atenção. Ele fala assim: Ashre Adam Oz Lobahar. Quando ele fala essa Ashre, é o bem-aventurado. E ele fala assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Vou te perguntar, onde que está a sua força? Está no seu braço? É forte o seu braço? Às vezes é forte. Mas aqui fala o quê? Feliz, bem-aventurado é o homem cuja força está em ti, está em Deus. Sua força realmente está em Deus? Esse bem-aventurado, meus feliz, é uma expressão comum no Salmo 1, Salmo 32, 1. Não é uma felicidade passageira. Ontem eu fiz um casamento, aquele momento ali da festa, é uma alegria. Depois vem problemas, vem dificuldades. O casamento é assim, não é só aquela alegria do casamento, né? Mas qual que é a questão? É que esse bem-aventurado nos relaciona sobre isso. É uma felicidade que não é passageira, mas é um estado de bênção que vem de Deus. E ela é contínua. Que mesmo diante de todas as situações, nós buscamos a Deus e nos alegramos nisso. Mesmo diante de todas as questões, nós temos um Deus ao qual nós servimos. E quando ali fala Oz,
hebraico, fala força, poder e segurança, transliteração no original. Então, bem-aventurado, feliz o homem que tem a sua força, tem o seu poder, que tem a sua segurança. A sua força, o seu poder, a sua segurança, irmãos, tem que estar em Deus. Fala para o seu irmão que está do teu lado, fala, é em Deus, irmão. É em Deus. O salmista declara, irmãos, que a verdadeira felicidade, a bem-aventurança, ela não está na riqueza, irmão, ela não está no status, ela não está na segurança humana, mas está em depender dessa força de Deus. Você vê, por exemplo, Davi diante de Golias. O que nós vemos diante do mundo que nós vivemos? Que a humanidade, ela quer imputar que as coisas do homem vão trazer segurança para nós. Davi diante de Golias, quando ele chega para o rei Saul e fala, olha, eu vou enfrentar o gigante. Saul fala o quê? Veste a minha armadura. Ô, irmão, não era qualquer armadura não, era a armadura do rei. Até ouro tinha naquilo lá. Não era qualquer armadura. É igual falar assim, olha pastor, eu estou indo para Maringá. Aí você fala assim, não, irmão, tem um fulano lá, tem um carro blindado, à prova de bala, tem airbag, tem tração nas 4 rodas, ele é elétrico e a gasolina ao mesmo tempo. Pega ele e vai com ele. Mas aí nós estaríamos o quê? Uma segurança do homem. Pelo fato de eu estar indo com esse carro para Maringá, não é o fato que não vai acontecer nada, que não poderia acontecer nada. E mesmo que eu estivesse nesse carro, se acontecesse alguma coisa, não me isentaria dos problemas, das dificuldades. E assim também foi com Davi. Davi estava com a melhor armadura, irmão. Era a armadura do rei. Vista a minha armadura. Mas aí Davi, quando coloca aquela armadura, ele fala, não, isso aqui não está certo não. A minha dependência é diferente. A minha dependência está em Deus. Depender da força de Deus. Ele não dependeu da armadura de Saul. Ele dependeu do Senhor. A dependência dele foi no Senhor dos exércitos. Irmãos, tem muita gente que confia em dinheiro. Muita gente confia em dinheiro. Muita gente confia em status. Muita gente confia em influência. Mas o crente só permanece de fé, irmão, diante da sua força que está em Deus. Em Deus. Não é o homem, irmãos, que conquista, mas é Deus quem sustenta a sua vida. E esse Deus, ele é diferente. Ele fala assim, o salmista, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Irmão, significa que o coração desse homem está o desejo de seguir o caminho até a presença de Deus, mesmo que haja obstáculos. Você tem isso no seu coração? Mesmo diante dos obstáculos, servir a Deus, buscar a Deus, mesmo cansado, vir buscar a Deus, mesmo diante dos problemas, das dificuldades, você orar a Deus. Irmãos, crente, ele é feliz não porque ele não entra nas lutas. Não é o fato de você ser crente que te isenta de lutas, mas porque tem direção, tem força que vem de Deus. Não é que você não vai ter o problema, mas você vai ter sabedoria para lidar com aquele problema. Não é que você não vai passar pela luta, mas você vai ter força para ser resiliente e resistir naquela luta e sair vencedor. Aleluia! Agora entenda uma coisa. Ele diz assim, ao passarem pelo vale de Baca. Projeta lá, Manu. Passando pelo vale de Baca. Você percebeu algo nesse texto? O que você percebe nesse texto? Em uma outra tradução fala assim, ao passarem, ou passando. Não está escrito ali se.
Tem um se ali? Se passarem pelo... Está escrito assim? Não. Como é que está na Bíblia de vocês? Não é? Se passar. É ao passar. É passando pelo vale. Quando você passar. Como é que está o seu, meu amor? Qual passando pelo vale. Alguém mais tem alguma outra tradução? Diferente? Nada? Alguém mais? Está escrito aí, Tuniquim? Passando. Não quer dizer que... Como é que está, irmão Antônio? Enquanto passa. Não quer dizer se você passar. É quando passar. Todos, irmãos, mais cedo ou mais tarde, atravessam o vale. Todos. Não é questão se vai passar, é quando. Quando. Quando isso acontecer, onde que está a sua força? Está naquele que pode te livrar? Está naquele que pode te abençoar? Porque por vezes as pessoas falam assim, olha, vai para a igreja, busca Deus, você não vai ter problema. Fiz um casamento ontem e falei assim, olha, é você escolher ter Deus como a terceira dobra. O cordão de 3 dobras não se rompe tão facilmente. Por quê? Porque é o homem e a mulher. Tem a resistência? Tem. Mas quando Deus está junto, é mais resistente. É mais forte. É igual o homem que foi até um local onde tinha os navios e lá tinha um marinheiro e ele viu assim aquele cabo do navio, né? Que segura o navio, aquela corda. E ele viu que aquela corda ela era toda entrelaçada e tinha vários conjuntos de corda junto. Ele falou assim, mas por que tanta corda assim junto nesse cabo segurando, né? Minha mãe explicou, falou, se é apenas um tipo de corda, ela se torna frágil e ela se arrebenta. Agora, quando são vários tipos de corda junto, uma resiste à outra. E é assim, irmãos. Quando Deus ele representa uma dessas cordas, nós temos uma resistência maior. É quando nós passarmos vai ser diferente. Quando nós vivermos essa situação, nós seremos resguardados, seremos abençoados. Vamos passar e não seremos atingidos. Vamos passar e sairemos do outro lado com louvor. E Jesus ele garantiu, irmãos, no mundo tereis aflição. Mas ele fala, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E quem está comigo vence também. Nós vamos vencer, irmãos. O vale, irmão, ele pode ser da enfermidade. Nós vemos aí, por exemplo, a irmã Doraci. A irmã Doraci era uma rocha, né? Toda quarta-feira aqui na tarde da bênção, está internada. A Márcia mandou mensagem para minha Márcia. A Márcia da Doraci mandou mensagem para minha Márcia, passando as informações. Quero que os irmãos estejam orando para que Deus ele restaure ali. Ela acho que fez o cateterismo, tudo, fizeram lá todos os procedimentos necessários, mas a pressão dela está assim, oscilando. Ela precisa que essa pressão ela estabilize para poder receber alta. E a filha dela está com ela, vai pousar com ela hoje à noite lá. Então esteja orando para que Deus, vamos orar no final do culto, para que Deus ele transforme, cure ela. Eu sei que tem muita gente orando, irmãos, Deus a livrou. Ela chegou lá no hospital, ela estava probleminha nos rins, estava probleminha nos pulmões, com água nos pulmões e deu esse problema também da veia lá do coração. Então são coisas que são agravantes. Então o vale pode ser a enfermidade, mas Deus ele está presente. Deus ele coloca a pessoa certa, na hora certa, na ocasião certa, no lugar certo. Ô, irmão, isso faz toda a diferença. Sabe quando você chega num lugar, mesmo que você tem recurso, mas não é o teu recurso que faz a diferença? Às vezes eu falo assim,
Muito melhor você ter amigos do que você ter dinheiro, às vezes. É mais importante você ter amigos do que ter dinheiro. E sabe qual que é a maior amizade que você tem que ter? A de Deus. Porque Ele é a influência para pôr a pessoa certa no lugar certo, na ocasião certa na sua vida. Irmãos, isso não é coincidência, isso é eu falo, cristoincidência, porque para o crente não tem coincidência. É a influência de Cristo sobre a vida dele. Deus coloca as pessoas certas. De repente ali o vale que você está passando pode ser uma crise financeira, pode ser o vale da solidão. Irmão, Deus vai lhe dar sabedoria para você lidar com as questões financeiras. Deus ele dá sabedoria para você lidar com o vale da solidão. Pode ser que você está passando pelo luto. Ô irmão, se não é Deus no luto, como que nós ficamos? Porque nós temos que saber de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Agora, se você passa pelo luto e você não sabe para onde a pessoa foi, aí complicou o negócio. Você vai ficar com aquele coração duro, amargurado, fechado, ressabiado, se lembrando o que vai acontecer, o que aconteceu, como é que foi que isso surgiu. Como que passa pelo luto sem Deus, irmãos? Agora olha só, às vezes é o vale da frustração que você está passando, mas Deus ele cura, ele transforma e ele cuida de todas as coisas. De repente você se frustrou com alguém, mas a palavra ela fala sobre quando nós fazermos algo para alguém, nós não buscarmos algo em troca, mas quando fazemos algo para alguém, façamos como para Deus, um favor para Deus, sem esperar a volta, porque daí nós nos frustramos. Você quer ver os exemplos bíblicos? Tem José. Lembra de José? José ele passou pelo vale do ódio dos irmãos dele. Irmão, não fazia nada contra os irmãos dele, só sonhava, né? E os irmãos ele jogaram na cisterna, venderam ele, foi para a prisão, no final foi levantado como governador do Egito. Deus tinha um projeto, um propósito. E aí nós começamos a ver algo interessante, porque Davi também viveu isso. Davi ele passou pelo vale da perseguição de Saul. Saul perseguiu ele. Davi, irmão, tive que se esconder nas cavernas. Irmãos, os valentes de Davi que estavam com Davi eram foragidos, eram bandidos, eram forasteiros, eram pessoas que estavam fugindo de alguma coisa, eram os improváveis, mas estavam ali junto. E Davi ele estava fugindo com esses homens. Davi ele fugia de Saul, Saul perseguia ele. Por quê? Porque Deus escolheu isso para Davi e Saul não aceitou. E olha só que coisa interessante, porque quando Davi ele foge de Saul, ele tem a oportunidade de ir contra Saul, de matar Saul, mas ele prefere não fazê-lo. Por quê? Por causa de uma questão de honra. Ei, irmão, como é que está a sua situação diante de Deus? Você passa pelo problema, você abre mão dos seus princípios para ter uma regalia, ou você simplesmente confia em Deus? Porque Davi ele confiou em Deus, e no final ele foi o quê? Rei. E Jesus? Jesus passou pelo Getsemane, irmão. Chorou até com a alma angustiada até a morte, a palavra nos fala, antes de vencer a cruz. Mas hoje ele está sentado no trono com o Pai. Mas nós vemos que todos esses daqui, irmãos, todos eles tiveram o quê? Momentos em que eles passaram por problemas. Fala para o seu irmão que está do teu lado, fala: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Irmão, todas as coisas cooperam para o teu bem, até as coisas que são difíceis. Aí depende de como você está. Então, irmãos, o vale ele não é um sinal da ausência de Deus, porque às vezes você olha e fala: Deus não está nesse negócio. Cadê Deus? Mas o vale, irmãos, ele faz parte da escola de Deus. Nós estamos aprendendo algo. Estamos aprendendo mais de Deus. Deus ele nos coloca nessa escola para aprendermos, para nos aperfeiçoarmos, para no final nós chegarmos à estatura de varão perfeito. Então fica contente, porque Deus ele está te aperfeiçoando. Tem uns que já estão no PhD, né? Tanto problema, dificuldade, pastor, já estou no PhD já. E aí, olha só como diz: fazem dele um lugar de fontes. Verso 6, parte B.
E aí, irmãos, é onde nós temos que pegar essa dificuldade, pegar esse problema, pegar isso que nós estamos passando e saber que Deus ele transforma o vale. O vale não é o lugar em si, mas é a postura de quem o atravessa. Qual que é a sua postura diante dos problemas, diante das dificuldades? Você se desespera? Como que fica? É você ficar com o cabelo penteadinho diante dos problemas, das dificuldades. Não se descabelar em desespero. Irmãos, o ímpio ele chora no vale, ele se revolta. O crente chora no vale, mas ele adora também. E a adoração faz toda a diferença. O sofrimento, irmão, que devia matar, se transforma num testemunho que gera vida. Porque nós vamos pegar essa experiência que nós estamos passando pelo vale e vamos colocar assim, ó. Deus vai fazer isso. Descansa no teu coração. Eu vi isso agora há pouco. A Márcia lá que está com a Doraci ligou para a Márcia e falou assim: olha, eu vou passar a noite com a minha mãe aqui. E aí a Márcia mandou um áudio para ela. Falou: olha, Márcia, eu fiquei de uma só vez 16 noites com a minha mãe internada. Foi isso? 12 noites com a minha mãe internada. Seguidos. Mas Deus me deu graça, Deus me deu força, colocou as pessoas certas na hora certa, fazendo certo. E Deus deu graça para mim e eu fico feliz hoje por poder ter tido essa experiência, essa chance de cuidar da minha mãe. E Deus vai te dar graça, vai te dar força para você ter essa alegria no teu coração também. Então, vai passar, mas fica com Deus, pega em Deus. Experiência. E você, irmão, já passou por problema, por dificuldade, passou por isso, passou por aquilo, e você tem essa experiência. Você pode ajudar as pessoas com isso. Você não pode se esquecer disso. Você está vendo como que o vale ele é a escola de Deus hoje? É a escola de Deus. Nós vemos que o sofrimento poderia matar, ele transforma o testemunho e ele gera vida. Porque Deus ele traz vida e vida em abundância, irmão. O diabo que veio para matar, roubar e destruir. Você vê, por exemplo, o vale da enfermidade, irmãos, pode fazer nascer a fonte da fé. Com fé. O vale da escassez, irmãos, pode abrir a fonte da provisão divina sobre a sua vida. O vale da traição, irmãos, pode abrir a fonte do perdão e da graça. Eu não sei se você está passando hoje pelo vale da enfermidade, Deus vai dar fé. Se você vai passando pelo vale da escassez, irmão, você vê, Deus vai prover na sua vida. Você está passando pelo vale da traição, Deus ele vai colocar o perdão e a graça no teu coração. E quantas vezes, irmãos, você só conheceu Deus como Jeová Jiré, o Deus que provê? Quando que foi isso? Foi quando faltou. Você conhece o Deus da provisão quando falta. Quando está na abundância, você está na abundância. Quando falta, você fala: Jeová Jiré, é o Deus da providência. Senhor, entra com a providência. Não orou assim? Assim, não terminou o mês, já acabou. Eu falei assim: Jeová Jiré, entra com a providência. Quantas vezes, irmão, você só conhece Deus diante disso? E o vale que deveria secar, irmãos, você será o lugar onde vai brotar fontes de água viva da parte de Deus. O vale, irmãos, ele prepara você, te dá força. Olha o verso 7, põe lá, Manu. Então vamos encerrar. Vamos ler junto? Prossegue o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ou seja, vai indo de força em força. Então, irmãos, o povo de Israel, enquanto ele caminhava rumo a Jerusalém, ele não se enfraquecia. Pelo contrário, se fortalecia em cada etapa. Na vida cristã, irmãos, as provas não nos destroem, mas nos amadurecem.
cada um deles, irmãos, aparece perante Deus em Sião. Significa que nenhum se perdeu no caminho, nenhum se perde no caminho. Todos chegam ao destino da presença de Deus. Porque com Deus, irmãos, é diferente. A matemática de Deus, ela é diferente. Você vê, por exemplo, a lógica humana, ela fala o quê? Que o vale ele enfraquece. Mas na lógica divina, o vale ele fortalece. Na lógica humana, os problemas eles são só para nos derrubar. Agora, na lógica divina, os problemas eles são para nos aperfeiçoar. E o salmista diz que aqueles que atravessam os vales saem mais fortes. Cada lágrima derramada no vale, irmãos, rega a fé e floresce o coração. Você fica forte. Você vê Paulo, por exemplo, ele diz assim: porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12, 10. Porque quando ele está fraco, é Deus quem o fortalece. Aí ele não é a força dele, é a força de Deus, aí é que ele está forte. Então quando você se sente fraco, é Deus que te sustenta. É igual quando a gente vai pregar e vai trazer uma palavra, e estuda muito aquilo lá, e a gente fala assim: eu estudei, eu preparei. Agora quando você chega diante do momento e você tem aquela dependência de Deus, você estudou, mas se você fala: Deus, tem misericórdia de mim, aí Deus assume o controle, Deus assume as rédeas, ele assume o volante ali da pregação, né, Márcio? Né, César? São os irmãos mais pregam assim na igreja, sabem disso, que diante de Deus a gente fala assim: Deus, cuida desse momento, tem misericórdia de mim. E ali Deus entra com a providência, com a sabedoria, com o conhecimento. Estava falando com o Ricardo, colega meu, ele é do RH de uma empresa aí da cidade, uma empresa grande. Ele já estava no bicicleta, ele estava comentando, falou: Sr. Rodrigo, essa semana me aconteceu algo, temos lá um momento com os homens da igreja. Aí o pastor Luiz, ele é lá da Batista, aí o pastor Luiz mandou mensagem para mim, falando assim: olha, nessa sexta-feira lá com os homens, você leva a mensagem, tá bom, Ricardo? Aí o Ricardo olhou aquela mensagem e mandou para o pastor: ô pastor, desculpa, mas não sei se você mandou a mensagem para o Ricardo certo, porque ele chegou agora, não tem experiência nenhuma nessas coisas. Aí ele falou assim: olha, Ricardo, eu realmente mandei para o Ricardo errado, mas eu acho que esse Ricardo errado é o Ricardo certo, então você pode trazer a palavra mesmo na sexta-feira. E ele falou assim: pastor, e é extraordinário, porque aí eu cheguei lá na hora e a gente fica ressabiado. Na hora que a gente começa a falar, Deus vai trazendo a memória, vai falando. E sabe o que eu falei? Sobre nós sairmos da área de conforto, da zona de conforto. Falei: aí, ó, é no vale que a gente tem a experiência, e a experiência a gente passa adiante. Você vê como que é, irmão? Porque quando estou fraco, então que estou forte. E Jó, depois de perder tudo, ele disse: eu te conhecia só de ouvir. Jó falava isso. Mas agora eu conheço, agora os meus olhos te veem. É uma experiência tete a tete com Deus. O vale, irmãos, nunca é o fim. Às vezes é o caminho para Sião, é o caminho para Deus. Então, não tema o vale. Não tema o vale. O vale nos leva para Deus. Se você está nele, Deus está também. Você nunca está sozinho. Salmo 23 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Falou isso aí, Salmo 23. Então, irmãos, transforme o seu vale em fonte. Não desperdice sua dor, permite que ela gere frutos espirituais. Deixa Deus te usar. Se você está chorando hoje, esse choro regue a semente da fé, porque a semente da fé vai florescer amanhã. Creia que após o vale, irmãos, há Sião. Ou seja, depois do vale tem a presença de Deus. O
destino do peregrino, irmãos, não é o vale. Seu destino não é o vale, mas é a presença de Deus. E é por isso que você tem que ter no seu coração a alegria de estar na casa do Senhor. Porque o seu destino não é o vale, é a casa do Senhor, é a presença de Deus. E é isso que vai fazer a diferença. E olha, irmãos, para Deus, não olha para o problema, não olha para o vale. Você não vai morrer no vale, você vai chegar até Deus, você vai chegar até Sião. Então, o crente, ele é guiado pela circunstância, não é guiado pela circunstância. Não são as circunstâncias que te guiam, mas é Deus. Você é guiado pela esperança em Cristo, a certeza em Cristo. O vale de lágrima, o vale que gera lágrima, não é o fim, mas é o caminho da fonte de águas vivas. Aleluia. E assim como os peregrinos chegam em Jerusalém cheios de alegria, você também vai chegar na presença de Deus mais forte, mais maduro, mais cheio de fé, porque Deus, ele está te capacitando. Se hoje você está atravessando um vale de Baca, profetize pela fé. Você profetiza assim: aqui vai nascer uma fonte, eu vou sair forte para adorar a Deus. Vamos colocar de pé? Aleluia. Aos que estão atravessando o vale, Deus vai transformar o vale em fonte. Aos que estão cansados, Deus vai renovar as suas forças. Aos que ainda não conhecem Jesus, Ele é a fonte eterna que nunca seca. Amém? Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Quero orar por você. Senhor Deus, nesse momento, ó Pai, estamos diante da Sua presença, diante da Sua graça, diante do Seu poder. Aqui estão, ó Pai, os meus irmãos, minhas irmãs, ó Pai, diante das situações, diante das circunstâncias, diante, ó Pai, Senhor, do dia a dia. Senhor, é nesse momento, ó Pai, que nós nos apresentamos diante de Ti como Seus filhos e te pedimos, ó Pai, que essa fé, essa esperança, essa alegria que excede todo entendimento, ó Pai, esteja sobre a vida de cada um. Oh Espírito Santo de Deus, aquele que convence esse coração, restaura esse ânimo, transforma essa alegria, coloca as pessoas certas, na hora certa, na ocasião certa, dá estratégia, Deus, nós te pedimos, dá estratégia para o teu filho, para a tua filha, para vencer, ó Pai, para vencer este vale, essa dificuldade, seja qual seja, ó Pai, o vale que o teu filho, a tua filha está passando, Senhor, coloca, ó Pai, Senhor, a estratégia. Deus, se é o vale da enfermidade, se é a crise financeira, se é o vale da solidão, se é o vale do luto, se é alguma frustração, cura, transforma, restaura, opera, ó Pai, o seu agir. É nesse momento, ó Pai, que nós diante de Ti nos alegramos pelo poder que há no nome de Jesus. Fala assim: Senhor Deus, trabalha no meu coração. Eu abro o meu coração. Sê conosco, ó Pai, no dia a dia, diante dos problemas, e que a Tua alegria, ó Pai, esteja em mim, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um sorriso para o teu irmão que está do teu lado e falar: Deus é contigo. Aleluia. O Senhor, Ele é contigo. Amém, irmão? Glória a Deus. Que essa alegria ela permaneça na sua vida. Pega na mão do seu irmão, nós vamos encerrar. Vamos orar. Pega na mão do seu irmão que está do teu lado. Vamos orar pela irmã Doraci. Se você tem algum pedido de oração, apresente a Deus agora nesse momento. Amém? Senhor Deus, é nesse momento, ó Pai, que nós como igreja, ó Deus, nessa oração intercessória, intercedemos, ó Pai, pela vida da irmã Doraci. Colocamos, ó Pai, a irmã Maria Doraci Rosseto, ó Pai, diante da Sua presença agora. Nos lembramos dela em oração, ó Pai. Tua filha, ó Deus, está enfrentando o vale da enfermidade. Envia, ó Pai, o Teu anjo lá agora, ó Pai, com, ó Deus, o Teu bálsamo. Envia, ó Pai, o Teu anjo lá agora, ó Pai, curando, restaurando, ó Pai, toda a célula, restaura os rins, restaura, ó Pai, Senhor, o sangue, restaura, ó Pai, o ânimo, traz, ó Pai, a Tua alegria, aquele coração, ó Pai, Senhor, em nome de Jesus, que Seu anjo agora, ó Pai, esteja derramando o Teu bálsamo sobre ela, trazendo, ó Pai, Senhor, a cura, que nós cremos no Deus da cura.
Assim, ó Pai, como seus filhos aqui nesta noite, intercedemos pelas vidas aqui apresentadas. Senhor, cura, restaura, ó Pai. Senhor, que todo espírito de confusão cesse, caia por terra, desapareça. Todo desânimo agora, obra de bruxaria, macumbaria agora cesse. Volte de onde veio, em nome do Senhor Jesus. Senhor Pai, nós oramos para que tudo que está amarrado agora, Pai, pelo maligno, seja liberto agora. Faz, ó Deus, todo o laço, quebra toda a corrente de Satanás, pelo poder que há no nome de Jesus. Nós oramos como igreja, intercedemos, abençoamos e clamamos, ó Pai, na sua dependência, Deus. Sê conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Que assim o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito, do doce Espírito, esteja sobre a sua vida. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Prometo seu irmão com a paz do Senhor. Shalom Adonai. Adonai.